para gravar. E assim, deixa eu... Cadê? Aqui. Ups. Eu vou começar com a minha palestra. Meus slides estão em inglês, né? Mas eu queria, convidar vocês para fazer desse seminário, assim, contando que mais gente vai ver, né? Que a gente continue com essa discussão. E... Ixi, tem algumas coisas no chat, espera aí. Tem gente falando... Oh, Luiz! Oi, Luiz! Muitas dúvidas sobre o que realmente consiste a biologia quântica. Vamos ver se eu acho que eu consigo responder o que eu acho que é a biologia quântica, né? E o que a gente está fazendo aqui no meu grupo para ou comprovar ou refutar que fenômenos quânticos têm alguma importância macroscópica para o funcionamento biológico, né? Então, o que eu queria é que vocês, por favor, se sintam à vontade de tirar o mute, né? De abrir o microfone, fazer pergunta durante a apresentação, para a gente ir discutindo, né? E eu vou pedir para alguém... Quem pode me ajudar? Porque eu não consigo fazer multitasking, eu não consigo ler o chat e apresentar ao mesmo tempo. Se tiver pergunta no chat, alguém, por favor, pode repassar para mim? Sim, Pedro, você repassa para mim? Posso repassar, repasso. Ótima, tá bom. Mas todo mundo que tiver microfone, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar. Tá bom? Então eu vou. Então, eu gosto de falar que eu sou uma engenheira quântica. Isso significa que eu desenvolvo instrumentos para estudar e controlar coisas que são tão pequenas e tão bem protegidas dos arredores delas, que elas são melhores descritas pelas leis da mecânica quântica, ao invés das leis da mecânica de Newton que a gente aprende no colégio, né? Então, eu entendo um pouco de mecânica quântica e eu vou falar um pouquinho também de física de spin, né? Mas assim, o que eu sei de biologia, de biosensing, né? E eu sou a primeira a admitir que depois da escola, eu nunca tive um curso de biologia, né? Então, o que eu estou fazendo, né? Antes que eu explique para onde que a gente está indo, eu tenho que falar da onde que eu vim, né? E eu vou começar falando sobre física quântica, e daí no final da palestra eu vou ter falado de coisas com significância biológica, como migração de organismo, como que as nossas células interagem com estresse oxidativo, interagem com radiação, e eu espero ter convencido vocês que eu acho que dá para a gente aprender com a natureza como construir tecnologia melhor. Isso porque eu sou uma engenheira quântica que está interessada em como a física quântica informa a biologia na escala nanométrica, né? Então, para falar de onde eu vim, eu vou começar abrindo um parênteses que será fechado em algum momento, né? E a motivação desse parênteses é falar que eu acho que a humanidade é meio quer muito aprender como medir coisas muito bem, porque isso pode meio significar que a gente compreende a natureza melhor. Então, a gente pode pensar, por exemplo, como medir frequências de um jeito melhor. Por exemplo, essa máquina grande é um chamado relógio atômico. E esse relógio atômico usa
umas transições atômicas para medir muito bem o que significa, digamos, um segundo, uma unidade de tempo. A gente pode querer medir campos magnéticos muito bem, para, por exemplo, ter uma boa imagem do bebê na barriga da mãe. E sim, essa é uma ressonância magnética do bebê dentro da barriga da mãe. Ou então a gente pode, por exemplo, querer medir aceleração muito bem, né? Para a gente jogar videogame melhor. E todos esses acelerômetros muito pequenos agora estão em quase todos os nossos celulares e coisas assim. Mas a questão é a seguinte: o que acontece se a gente tem que medir uma quantidade que é muito pequena? O pior, o que acontece se o objeto que produz essa quantidade muito pequena é muito pequeno? Eu vou argumentar que, nesse caso, a gente precisa de um sensor que é muito pequeno e muito sensível, né? Se esse sensor é muito pequeno, vamos deixar ele bem pequeno, vamos fazer ele vamos tratá-lo como, vamos assumir que ele seja um objeto quântico. E de fato, existem muitos argumentos matemáticos que podem provar que, se você usa um objeto quântico como um sensor, a sua medida melhora, né? Em outras palavras, o caráter quântico do sensor pode te dar uma medida que é muito melhor do que uma medida feitas com sensores macroscópicos, né? Então, eu vou começar falando sobre um sensor quântico com que eu trabalhei no meu passado, com um sensor quântico tecnológico, né? Eu coloquei um spin único no diamante, funcionando como um magnetômetro. Um magnetômetro que funciona melhor porque ele é quântico. E eu vou discutir um pouquinho sobre o que é isso. Então, mas essa é a promessa. O spin no diamante é um magnetômetro. Então, para vocês que ainda não estão familiar com a nomenclatura, a propriedade quântica de spin não tem análogo clássico, é uma propriedade só quântica, que, por exemplo, os elétrons têm spin, alguns núcleos atômicos têm spin, e o spin, ele mede quão bem esse objeto quântico interage com campos magnéticos. Os engenheiros, os físicos e os químicos normalmente representam o spin com uma flecha, né? Agora vocês devem estar olhando para mim, que eu tenho os meus spins. Eu sempre dou palestra com os meus spins. Os físicos e engenheiros, eles eles representam o spin com uma flecha, e spin, flecha para cima ou flecha para baixo, também chamado de spin up ou spin down, representam dois níveis de energias diferentes dessa propriedade quântica chamada spin, né? E é um desse spin, né? Um spin eletrônico que se dá no diamante, que existe no diamante, que dá para se usar como um magnetômetro quântico. Em particular, o spin com que eu trabalhei, ele surge de um defeito cristalino na matriz do diamante. Esse defeito, esse tipo de defeito que eu vou descrever é chamado em inglês um color center. Eu não sei como é a versão em português, mas color center, porque esses defeitos, eles absorvem luz, se excitam e daí emitem luz, emitem fluorescência. São defeitos que fluorescem. E esses color centers são os defeitos que são responsáveis pelas cores desses diamantes que vocês veem aí no fundo do slide, né? E, em particular, o defeito com que eu trabalhei é um defeito que está muito na moda, chama Nitrogen Vacancy Center. Ele ocorre naturalmente, mas ele também pode ser feito em laboratório, né? E ele acontece quando um átomo de nitrogênio, que é a impureza de substituição mais comum no diamante, fica
sentado pertinho de uma vacancy, né? De uma falta, de um átomo de carbono que está faltando. Quando o nitrogênio fica perto desse furo na matriz do diamante, tem um monte de elétrons que interagem, né? O nitrogênio tem um elétron a mais, os elétrons perto da vacancy não tem pares, pode ter carga vindo de perto, mas assim, tem uma bagunça eletrônica. Mas uma coisa muito interessante acontece quando você começa a calcular os níveis de energia quânticos dessa bagunça de elétrons. Os níveis de energia quântico dessa bagunça de elétrons, miraculosamente, se parecem com os níveis de energia quântico de um único spin. Para vocês que lembram disso, é um spin eletrônico de spin 1, não é normalmente de spin meio, né? Mas não importa. Ou seja, a gente pode olhar para esse defeito no diamante e ver uma flecha de spin. E o jeito que a gente observa e controla esse spin no diamante é o seguinte: a gente pega um pedacinho de diamante, não precisa ser nada especial. O primeiro pedacinho de diamante que a gente trabalhou era um descarte de um joalheiro, né? Você bota esse pedaço de diamante num estágio que move, ao mesmo tempo em que você impinge luz sobre esse sólido, né? Esse diamante que você está escaneando. Não precisa ser laser, mas laser é mais fácil de lidar no laboratório. Só precisa ser luz com frequência suficiente para excitar esse spin, né? E a ideia é que, à medida que você escaneia e quando o laser bate num desses spins, o spin, que é um color center, vai absorver a luz, se excitar, desexcitar, emitindo luz, fluorescência, e é essa fluorescência que a gente pode captar no laboratório. E é isso que essa fluorescência se parece, né, em zooms que vão aumentando. Esse painel da direita que vocês veem aí, esse blob, né, é muito interessante porque o que vocês estão vendo aí é o sinal de fluorescência de um único spin, né? O spin, o tamanho do spin mesmo, assim, o tamanho do defeito é atômico, né? Mas vocês estão vendo um blob de, sei lá, meio micron aí, porque esse é uma imagem que é limitada por difração da luz, né? Mas ainda assim é muito especial esse tipo de sinal, porque, por exemplo, se você pensar em ressonância magnética, você precisa de bilhões de spins para conseguir um sinal, né? Aqui você tem o sinal de fluorescência de um único spin. Mas a fluorescência desse spin é ainda mais interessante, porque o sinal de fluorescência desse spin é dependente do estado quântico desse spin. Isso significa que só olhando o quão forte a luminescência desse blob é a luminescência desse blob, né, que vocês veem aí, o experimentador pode inferir se o spin é para cima ou para baixo. De novo, o estado quântico desse spin pode ser lido de acordo com níveis de fluorescência diferentes. Clarice, Oi, a gente mande, tem Pedro. uma pergunta aqui no chat. Mande. O Luiz, eu acredito que é o Luiz, por que essa fluorescência tem a ver com um spin, com um único spin? Vem de apenas um elétron? Não. A fluorescência vem de um dipolo elétrico que é formado por essa massa essa bagunça de elétrons que estão envolvidas nesse defeito atômico, né? O negócio é que os níveis de energia dessa bagunça atômica são muito parecidos com os níveis de energia de um único spin eletrônico. Então, efetivamente, a gente pode tratar
essa bagunça como um único objeto quântico, né? E a dependência do estado de spin tem a ver com os processos fotofísicos, né? Eu não vou explicar muito, mas assim, o que você precisa saber é que todo o processo de fluorescência, né? Assim, você tem o spin é excitado e daí ele emite luz. O processo de emitir luz do estado excitado para o estado onde ele começou, né? O tempo que demora para ele vir do estado excitado para baixo, né, é diferente se o spin está para cima ou se o spin está para baixo. Então, na média, se você faz muitos experimentos para obter estatística, né, para descobrir o estado quântico do spin, na média, a intensidade emitida pelo spin no estado up vai ser diferente da intensidade emitida pelo spin no estado down, né? Só porque demora tempos diferentes para esse processo de relaxamento acontecer. Então, é daí que vem essa diferença de fluorescência que dá indicação do estado quântico. Mas o que eu prometi foi que a gente podia fazer desse spin muito bom, um magnetômetro muito bom, né? E é assim que funciona. Eu estou representando os dois estados de spin, para cima e para baixo, com esses dois estados, 0 e 1. Nessa direção é direção de energia, né? São duas energias diferentes. A diferença de energia... Yes, mande. Desculpa te interromper, é que o Ruben também perguntou no slide anterior se a imagem da direita corresponde a uma única vacância. Sim. Eu não estou provando isso para você, para provar que isso é um emissor de luz, a single photon emitter, né? Que é um único objeto quântico emitindo essa luz. Eu tenho que fazer um outro experimento de coincidência de fótons. Eu não estou fazendo isso, mas a gente pode provar e testar se é realmente a fluorescência vindo de uma única vacância perto de um átomo de nitrogênio. São os dois juntos que tem que acontecer. Tá? Vão gritando aí se tiver pergunta. De novo, um sensor magnético. 2 níveis de energia diferente. A diferença de energia desses 2 níveis é na banda de micro-ondas, tipo, quase a banda que tem no seu micro-ondas da cozinha. Em unidades de energia é aproximadamente 3 gigahertz, né? E o que é interessante é que o estado que eu marquei 0 aí não liga para campo magnético, enquanto o estado que eu marquei 1 liga, é sensível a campos magnéticos. Isso significa que se o diamante estiver imerso num campo magnético, o estado 0 não vai ligar, enquanto o estado 1 vai ser promovido para um novo nível de energia, né? Vai ter um deslocamento de energia, né, que eu estou chamando delta. E se você lembra da classe da aula de mecânica quântica, talvez se lembre que essa diferença de energia delta é proporcional à intensidade do campo magnético por causa de uma energia de interação chamada Zeeman, né? Então, e esse é um ponto que normalmente não se fala muito, mas é o seguinte, que o problema de medir um campo magnético é mapeado no problema de se medir um deslocamento delta de uma ressonância, uma diferença de energia conhecida, né? E isso é eminentemente um problema de processamento de sinal. E engenheiro e físico sabem como
medir deslocamentos de uma ressonância muito, muito bem, né? Então, esse defeito no diamante serve como um bom sensor magnético porque o experimentador sabe como medir esse deslocamento da ressonância, né, na falta de algum campo magnético. E todo o campo que é conhecido como quantum sensing, né, é baseado nesse fato. Tem alguma propriedade, né, alguma energia, alguma ressonância de energia que muda com uma função do parâmetro que você quer medir, e daí tudo o que você tem que fazer é saber como medir esse deslocamento da ressonância, né? É tudo realmente um negócio de processamento de sinal. Mas todo esse esquema só é válido enquanto esse spin for bem descrito pelas leis da mecânica quântica. Olha o que eu quero dizer. Tudo o que começa clássico, tudo que começa quantum morre clássico, né? E essa é a razão pela qual a gente mora num mundo clássico. Isso significa que, no começo, o nosso spin é bem descrito pelas leis da mecânica quântica. Se você sabe o que é isso quer dizer que, durante um tempo, o spin pode ser representado por uma superposição coerente dos estados up and down. Isso significa que, durante um tempo, esse spin pode ser descrito por uma superposição de energias up and down. Os objetos quânticos têm essa propriedade que eles podem estar no estado up e down ao mesmo tempo, até um instante no tempo. Depois disso, toda a magia quântica morre e o spin vai estar ou no estado para cima ou no estado para baixo. Talvez dê mais ou menos para entender, porque daí, quando o spin vira clássico, você pode pensar no spin como um pequeno ímã, né, que pode estar magnetizado ou para cima ou para baixo. Então, esse jeito de medir o campo magnético só é bem, só traz vantagem enquanto o spin pode ser descrito por essa superposição coerente, né? E esse tempo, essa duração de caráter quântico, normalmente é chamado tempo de coerência, né? No diamante, né, assim, tem gente que faz diamante melhor para aumentar esse tempo de coerência, mas para um diamante bocó, né, que se acha na natureza, esse tempo de coerência é mais ou menos de 2 microsegundos, né, o que em temperatura ambiente e no cristal macroscópico, né, o que é absolutamente longo. Esse tempo é muito, muito longo. E para você que teve seu curso de ressonância magnética, 2 microsegundos é T2-star, né? Então, é realmente longo esse tempo durante o qual esse spin funciona como um sensor quântico. Então, de novo, tudo que o experimentador tem que fazer é achar meios de controlar esse spin para que ele viva por tão longo seja possível como um objeto quântico, né? E o jeito que se sabe que se pode controlar objetos quânticos para que eles vivam mais longos como objetos quânticos é aplicando campos eletromagnéticos, é aplicando luz, é aplicando micro-ondas, né? E isso é uma coisa que se sabe desde quando a ressonância magnética foi descoberta, né? E assim, você pode pensar que é um tipo de um balanço, né? O balanço está lá, se você dá um kickzinho no balanço no tempo certo, você vai deixar esse balanço balançando por muito tempo. Então, é assim que o experimentador controla esse spin. Porque assim, a ideia é
ser capaz de fazer a aquisição desse sinal quântico antes do sinal quântico morrer, né? Assim, tem um sinal como função do tempo, né? Por mais longo que você consiga, se você fizer a aquisição desse sinal por tempos muito, muito longos, quando você fizer a transformada de Fourier desse sinal, você vai obter um tipo de um espectro, né? E assim, o mais longo que você fizer a aquisição no tempo, melhor a sua resolução em frequência, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você quer dar os kicks para que o seu spin fique continue quantum por mais tempo, para que você possa usar ele como sensor quântico por mais tempo, né? Mas isso tudo não é muito importante. A coisa mais importante é a big picture here, né? Você tem um sensor quântico muito pequeno que fica em contato com uma amostra muito pequena e que pode ler campos magnéticos produzidos por essa amostra, né? Campos magnéticos muito pequenos, né? Isso, mais ou menos, é o que eu queria mostrar para vocês desse sensor quântico tecnológico, né? Que é um sensor quântico que funciona em temperatura ambiente e em coisas, né, com muito ruído. Pode funcionar para amostras de biologia, funciona com o defeito no diamante, na matriz cristalina, né, que é uma matriz suja, né? E só para mostrar que assim, existem sensores quânticos que funcionam em temperatura ambiente e em ambientes com ruídos. E eu vou fazer uma pausa aqui para questões, mas antes disso, e se você não tiver uma questão, eu peço para você que você vá no Google e responda a seguinte questão, né? A diferença de energia desses dois estados de spin, eu falei, era mais ou menos 3 gigahertz, né? Só que esse spin está imerso em temperatura ambiente, né? E as coisas em temperatura ambiente têm uma certa energia, né? E essa energia térmica, ela mata o caráter quântico das coisas, né? Então, o que eu queria pedir para vocês, enquanto outras pessoas perguntam coisa, vai no Google e me diz quanto que é KBT, quanto que é a energia térmica em temperatura ambiente em gigahertz. Em gigahertz. So, eu preciso da unidade que ela seja em gigahertz, tá? Para a gente fazer umas comparações. Então, enquanto alguns de vocês, provavelmente os físicos, fazem essa conversão, quais são as suas questões? Gente, só vai funcionar se a gente fizer pergunta. Oi. Oi? Tá me escutando? Tá bem baixinho. Quem é? Alô? Oi, é o Rubem. Rubens. Oi, Rubens. Rubens? Alô, sim, Oi. queria te perguntar o seguinte. Você descreveu o sistema de nitrogênio. Certo. Aí você comentou de que a vacância, ele, vamos dizer assim, ele detecta a luz, uma luz, com uma frequência tal e você detecta ele. Não, o defeito no diamante detecta campos magnéticos. Ah, mas tudo bem. Mas, por exemplo, para aplicar isso, você precisa que ele emita. Sim. Mas ele vai emitir sempre
num valor de frequência fixo? Então, em temperatura ambiente, ele vai emitir numa banda larga, né? Se a temperatura fosse zero, a diferença de energia entre o estado onde ele começa e o estado excitado corresponde a 637 nanômetros, é luz vermelha, né? Mas como esse sensor pode também funcionar em temperatura ambiente, a gente está coletando a luz desde 637 nanômetros até, sei lá, 800 e poucos nanômetros, né? Depende do nosso detetor. Mas o negócio é que mesmo a gente não tem resolução da frequência da luz. O que a gente está interessado é na intensidade média de fluorescência. A informação quântica está codificada na intensidade média de fluorescência emitida por esse sensor quântico. Entendi. Sim? Sim, obrigado. Mais perguntas? Clarice, nós temos 2 perguntas no chat. Mande. Uma é do Luiz. Oi. Ele perguntou, a função do sensor quântico é medir apenas o campo eletromagnético ou mede outra coisa? O sensor quântico pode medir qualquer quantidade que cause um shift, um deslocamento de uma ressonância que você conhece, né? Nesse caso, o que eu estou explicando, a diferença de energia dos níveis up and down, né? Ela muda na presença de um campo magnético. Talvez a diferença de energia também mude na presença de temperatura, de campo elétrico, né? Isso são outras coisas que esse e outros sensores quânticos é assim que eles funcionam, né? Outras quantidades que influenciam a diferença de energia de uma ressonância podem ser medidas. E a outra pergunta era do Mount Charles. Você consegue aplicar esses sensores quânticos em amostras como proteínas isoladas ou complexos proteicos? Sim, agora tem muita gente tentando fazer exatamente isso, o que algumas vezes as pessoas chamam de nano-MRI, Nanomagnetic Resonance, né? O que eles querem é realmente isso. Já se foi demonstrado que esse sensor quântico pode sentir o campo magnético gerado por um átomo de hidrogênio, o que realmente é um nano-ressonância magnética, né? Então, tem gente fazendo exatamente isso. Mas vamos continuar, gente. Luiz, tem que alterar a ressonância para ver medição. Sim, toda ressonância tem a ver com spin? Não. Não, toda ressonância não tem a ver com spin, mas todas as de que eu gosto tem a ver com spin. Mas eu queria, o Pedro, e aí, quanto que é a energia térmica em gigahertz? E eu não pesquisei, você me cobrou. Alguém pesquisou? Então, a energia... Mande. Quem é? É Daniel. Oi, Daniel. Mande, chute um número. Acho que é 10 mil. É aproximadamente 6 mil, né? Aproximadamente 6 mil gigahertz. Então, o que isso significa, né? Eu sei que o Daniel é um físico atômico de mente aberta, mas muitos dos colegas do Daniel, a primeira coisa que eles falam é tipo, poxa, esse spin que tem uma diferença de energia tão pequena está imersa num bruta ambiente com ruído, né, que está chacoalhando ele com uma energia de 6 mil gigahertz.
e essa energia é só de 3 GHz. Como que esse negócio não termaliza, né? Como que esse negócio é quântico, né? Faz sentido? Tem algum físico aí que tá perplexo? É, ele não termaliza por causa do tempo que a gente está fazendo a medição? Então, é exatamente assim que eu explico, né? Que assim, o sensor, ele termaliza sim, ele está imerso nesse banho quente, né? Só que esse sensor quântico só nos traz informação quântica enquanto ele não está termalizado. Lembra que eu falei que tudo que começa quântico morre clássico? Depois desse tempo de coerência, né, que eu citei 2 microsegundos, o spin é clássico. Depois desse tempo, o spin está termalizado, ele não tem mais uso nenhum enquanto sensor quântico, né? Então, toda a informação quântica, toda a utilidade desse sensor vai acontecer nesse curto espaço de tempo antes que aconteça a termalização. Né? Isso vai ser importante, que eu vou começar a falar sobre outros sensores quânticos que também funcionam em temperatura ambiente e em ambientes com ruídos. Com licença, Clarice. Mande. Aqui é Luciano. Uma pergunta, você disse que tem esse tempo agora, e para utilizar novamente o sensor, quanto tempo eu tenho que esperar? Ou como eu reinicio esse sensor, se eu quiser fazer medidas contínuas? Então, muito boa pergunta. Esse sensor, o sensor no diamante, é reiniciado por luz, né? Por causa da fotofísica do sensor, e os sensores biológicos que eu vou falar, também vão ser reiniciados por luz. Então, Luciano, eu assumo que você tem um background de física. Sim, também sou físico. Então, eu trabalho com luz comprimida, squeezing, coisas do gênero. Legal. Luz, tanto nesse sensor quanto no sensor que eu vou descrever, funciona como um optical pumping. Tá. Mais questões? Oi, mande, Daniel. Não, é só porque você pediu a distância, né, dos níveis, né, em termos da relação da energia térmica, né, mas para você perder a informação, você precisa ter canal, né, para perder a informação, né? Então, para perder informação, perder energia, né? Então, na verdade, o que conta também é a largura de linha, né? Qual é o canal de perda, né? Não é somente a diferença de energia, né? Se você tiver muito bagunçado, colisões aleatórias, aí esse canal da temperatura vai influenciar, mas se você estiver no lugar certo, isoladinho... Então, eu concordo. E esse assim, Daniel, você ficaria surpreso. Essa é a primeira coisa que físico me pergunta, né? Mas tem 6.000 GHz, como que o seu negócio faz diferença? Eu totally agree com a sua explicação, né? Mas sabe que se você tem uma curiosidade de física atômica, né? Antes dos lasers, né? Porque o problema, antes dos lasers, né? Você tinha uma célula de vapor, né? Que você fazia, não tinha armadilha de átomo, né? Aí você tinha aqueles átomos lá numa célulazinha de vidro, né? E aí você ficava com também 7 GHz, né? O átomo bate na parede e baliza. Fica tudo dividido de energia dos dois níveis, né? Aí o que é que eles fizeram antes dos lasers? Eles descobriram que eles podiam fazer coating de parafina na célula de vidro, tá certo? E esse coating de parafina impedia ele de termalizar. Que legal! Na colisão. Isso foi essa tecnologia de um século passado foi redescoberta recentemente para fazer memórias quânticas com célula de vapor a temperatura ambiente. Mas é basicamente isso, ele impede a termalização porque a colisão ela preserva o spin. Aí não deixa cair. Sim, Daniel. E essa é exatamente a minha mensagem aqui, né? A minha mensagem aqui.
porque, especialmente quando eu começo a falar de sensor natural, a primeira coisa que a turma fala é que a diferença de energia. Não é só isso, né? É exatamente isso. É o canal de termalização e o tempo, né, que demora para termalizar, que nem você falou. Se tiver isoladinho, né, aí funciona por um tempo finito, e esse tempo finito em que você vai fazer a sua medida. Né? Então, tem uma mensagem no chat, ou seja, a rigor ele não opera em temperatura ambiente. Né? A rigor ele opera antes de termalizar. Está tudo em temperatura ambiente, mas ele opera antes de termalizar. E esse é um negócio importante, porque agora a gente vai começar a falar de sistema quântico muito mais bagunçado. Né? E com isso eu fecho. Manda, Daniel, mande. Não, é só porque temperatura é um conceito macroscópico, né? Aí você está lidando com um spin, né? Então, já começa a ser difícil, né? A questão é só como ele se acopla com o macroscópico, né? Mas, per si, para ele, temperatura não significa nada individualmente, né? Você está certo. Você está absolutamente certo. Eu gostei dessa, né? Mas acho que é importante falar que, assim, que o spin ainda assim está imerso num cristal que está em temperatura ambiente, né? Mas concordo com o Daniel totalmente que temperatura é um negócio macroscópico, né? Mas até aí eu queria que parassem de me perguntar para comparar a temperatura ambiente, né? Por isso que eu sinto que eu tenho que explicar isso antes de começar a falar de biologia. Esse exercício de falar do spin no diamante é só para fazer analogia com biologia. Né? Então, com isso, eu fecho parênteses e eu vou começar a falar do que eu realmente quero falar. Né? Clarice. Oi, mande. O Luiz fez uns comentários, fez umas perguntas interessantes aqui. Ele perguntou se termalizar é atingir a temperatura ambiente e se na prática tem que resfriar muito para o nosso sensor funcionar. Então, puxando um pouco sobre como o Daniel falou, temperatura é um conceito macroscópico, né? Então, é de um jeito muito meia boca que eu vou falar que sim, termalizar é atingir a temperatura ambiente. No caso do spin, termalizar é parar de poder ser descrito por uma superposição de para cima e para baixo e começar só a ser descrito por ou para cima ou para baixo. A segunda questão é, na prática, tem que resfriar muito. Eu não sei se tem que resfriar, eu não sei nem quantificar, né? O negócio é assim, o quanto mais você resfriar, por mais tempo você vai poder brincar com esse sensor como um sensor quântico que é muito bom, né? Que é bom porque é quântico, né? Então, quanto mais você esfriar, quanto mais você aplicar esses pulsos de energia de eletromagnéticos, melhor vai ser. Deixa eu puxar para a biologia, né? Até bem pouco tempo atrás, eu estava mexendo com esse sensor de spin, esses sensores que vocês estão vendo aí, mas assim, uma hora eu percebi que muitas vezes a natureza faz sensores que são muito melhores do que os sensores que a humanidade faz, né? No meu passado, eu trabalhei com um sensor de luz natural, um sensor magnético. O sensor de luz é clássico, mas eu quero convencer vocês que o sensor natural de magnetismo é quântico. E, aliás, que ele é muito parecido com o sensor do diamante. Né? Mas, para falar sobre esse sensor magnético, eu tenho que começar a falar da biologia em escala nanométrica, né? Ou seja, a química. Tem um campo da química que se chama radical chemistry, química de radicais, né? Que há muito tempo
sabe que em reações químicas, né, coisa em solução, que campos magnéticos podem alterar macroscopicamente os produtos de uma classe de reações químicas que depende de spin. De uma maneira muito simplificada, né, a ideia é que em algum momento da reação química tem um spin, né? Se o spin, agora eu vou usar um negócio de jargão, é medido pelo ambiente como sendo up, a reação vai continuar por uma via. Se o spin for medido pelo ambiente como sendo para baixo, down, a reação química vai continuar por uma outra via. O que é importante é que, macroscopicamente, os produtos dessas duas vias são diferentes. Então, um processo de spin, de interconversão up e down, né, que acontece entre microsegundo e nanosegundo no topo de uma reação química, pode ter consequências macroscópicas, porque os produtos são diferentes, e em escalas de tempo muito mais longas, né? O processo acontece nanosegundo to microsegundo, mas a consequência desse fenômeno quântico pode se propagar por milissegundo, segundos, né? E eu não vou explicar muito sobre esse processo, mas eu quero falar que esse processo foi demonstrado em química, né? Em temperatura ambiente, em solução, na fase gasosa, em sólido, e para campos magnéticos tão pequenos quanto o campo magnético da Terra, que é aproximadamente 50 microtesla, né? Só para você ter uma ideia, 50 microtesla é tipo ordens como fala? Ordens de grandeza menores que o campo magnético daqueles ímãs de geladeira, é muito menor do que o campo magnético que você sente quando você coloca o seu celular perto da sua cara, né? E até hoje não há outra explicação química para descrever o que acontece, a não ser que a reação química depende realmente do spin, né, que vai guiar a reação química, e a ideia é que campo magnético pode fazer um spin mudar de para cima ou para baixo. Do mesmo jeito que o spin do diamante reage a campos magnéticos, esses spins aqui também estão reagindo a campos magnéticos, e o campo magnético vai influenciar se o spin é mais provável que esteja no estado down ou se é mais provável que ele esteja no estado up. Quais são as perguntas até aqui? Cris, dá para você definir melhor o que é esse medido pelo ambiente? Só o termo do jargão? Sim. É um pouco confuso. O que acontece é que, assim, o spin vai começar a interagir com o ambiente, né? E é isso o que vai fazer ele perder o caráter quântico dele, né? Então, estatisticamente, né, vai ter um tempo estatístico, né, na média, que o estado final do spin vai ser descrito ou por estar para cima ou por estar para baixo, né? E esse tempo, estatisticamente, vai ser definido pelas interações com o ambiente, com o que está puxando para baixo o caráter quântico desse spin, né? É isso que eu estou falando do tempo que o spin vai ser medido pelo ambiente. Na realidade, é tipo as interações com o ambiente que vão determinar se o spin estatisticamente vai estar mais para cima ou mais para baixo, né? E assim, é uma medida do spin, né? Só que não é uma medida feita por nenhum aparato de medida, né? É uma medida feita pelo ambiente. Mas assim, mas isso tudo começa a ter a ver com biologia no momento em que os biólogos queriam entender no começo dos anos 80 como que pássaro migra. Hoje se sabe, sem nenhuma sombra de dúvida, né, que pássaro, mesmo se for só como uma ajuda parcial, que pássaro se serve do campo magnético da Terra para migrar, né? E de novo, campo magnético da Terra absolutamente pequeno, né?
como que os pássaros fazem isso? E não se sabe, né? Então, o que uns biofísicos teóricos muito corajosos fizeram nos anos 80 foi fazer a seguinte hipótese. Ora, se houver reações químicas que dependem de spin, que estejam acontecendo em temperatura ambiente, no pássaro, em algum lugar do pássaro, os pássaros e os organismos em geral poderiam sentir o campo magnético da Terra na medida em que eles poderiam sentir produtos diferentes dessa classe de reações químicas que depende de campo magnético. Né? Ou seja, desculpa, não sei se eu falei certo. Os organismos sentem o campo magnético na medida em que eles sentem os produtos, a diferença dos produtos que vêm dessas reações químicas que dependem de campo magnético. Né? Os produtos vêm de diferentes vias. Né? Então, se o organismo consegue sentir diferenças fisiológicas desses produtos, talvez eles consigam sentir o campo magnético. E por que essas reações químicas que dependem de spin são, na maior parte das vezes, iniciadas pela absorção de um fóton, absorção de luz? Os experimentalistas começaram a procurar fotorreceptor, né? Proteína fluorescente, proteína que absorve fótons, né? no olho de animais. Naquele momento, o único fotorreceptor animal que se conhecia que poderia sustentar essas reações químicas que dependem de spin é um fotorreceptor chamado criptocromo, né? O criptocromo é uma flavoproteína, então tem uma flavina, né? Portanto, é fluorescente. O criptocromo absorve luz e daí emite luz, fluoresce, né? O criptocromo está presente no olho dos pássaros, no nosso olho, nas antenas de borboleta que migra, e eu confirmei essa informação com um monte de biólogo, criptocromo existe em todas as nossas células, porque criptocromo tem função de regulação de ritmo circadiano. Né? Quando você vai viajar e você tem jet lag, e tem gente que fala, olha para a luz azul, né? Ou então essas máquinas da Philips que dão luz azul para você ficar olhando no inverno, o que está fazendo é regulando a ação do seu criptocromo. Né? E as pessoas começaram a fazer experimentos com criptocromo em relação com sentir campo magnético, né? E criptocromo está em todo lugar da Tree of Life, né? Da árvore da vida, e macroscopicamente tem um monte de experimento que implica macroscopicamente criptocromo com recepção, né? Sentir campo magnético. E todos esses organismos que estão em vermelho, aí são organismos para os quais houve experimentos que implicaram, de algum jeito, o criptocromo em recepção de campos magnéticos. E sim, humanos também estão aqui. Né? E assim, hoje em dia, a evidência que se tem que o sentimento de campo magnético usando o criptocromo tem muita evidência, né? Mas, infelizmente, em escalas de tamanho muito diferentes, né? Na microescala, que é a escala da química, né, que está do lado esquerdo do slide, não tem dúvida alguma que criptocromo em solução se comporta como um bona fide, né, sensor quântico, né, com muitas similaridades com o spin no diamante, né? Por exemplo, e esse é o plot da esquerda de cima, o que uns cientistas fizeram foi captar a fluorescência do criptocromo em função de quanto tempo eles excitavam esse criptocromo numa solução, né? Primeira coisa que você vê é que excita o vial de criptocromo com laser, né? Primeira coisa que você vê é que a fluorescência está decaindo, está bleaching, você está matando o cromoforo, né? Porque o cromoforo
o laser tá causando estrago, né? Mas se ao mesmo tempo os experimentalistas estiverem pulsando um campo magnético, e isso não é um artefato, né? Assim, já se testou vários campos magnéticos, não sei o quê. O que você vê é que tem uma pequena modulação da intensidade de fluorescência que varia seguindo o campo magnético. De novo, isso está em correspondência com o que eu falei sobre o spin no diamante, que só por ver o quão forte o spin está emitindo luz, você pode saber se o spin está para cima ou para baixo. Aqui é a mesma coisa, só vendo a quantidade de luz emitida pelo criptocromo, você pode inferir se a reação química continuou pela via do spin up ou pela via do spin down. Também, isso não é muito conclusivo isso ainda, mas tem dados que sugerem que o criptocromo pode ter o caráter quântico mantido em temperatura ambiente, assim, num vial, né, num frasco, por até 1 microsegundo, que, de novo, é consistente com a mesma ordem de grandeza de tempo que eu citei para o spin no diamante, que eu citei 2 microsegundos, né? Então, isso tudo é muito legal. Mas, assim, infelizmente, o próximo passo, né, de experimento é feito na macro escala. É feito com pássaro, com mosca, com pratos de célula, né? E, assim, todos esses experimentos, assim, não todos, mas muitos desses experimentos obtêm resultados que são consistentes com a teoria de spin, né? Mas é muito difícil falar que, sem sombra de dúvida, o pássaro está fazendo isso porque tem um negócio quântico acontecendo dentro dele, né? Mas deixa eu falar só de umas evidências macroscópicas. Por exemplo, mosca pode ser treinada, não sei como, pode ser treinada para achar comida baseada na presença de um campo magnético. E os experimentadores treinam a mosca para isso. Daí, os experimentadores, eles, knockout, eles tiram o gene do criptocromo, as moscas não produzem mais criptocromos, e daí essas moscas mutantes não conseguem mais achar comida na presença do campo magnético. Num outro experimento, os pesquisadores colocaram de volta nessa mosca mutante, criptocromo humano, e as moscas voltaram a poder achar o campo magnético, a comida pela presença do campo magnético. Pássaro, durante a migração, né, eles pegam os pássaros, tipo, os experimentos são super complicados, né, eles passam 3 meses fazendo experimento com 17 pássaros, né, então, assim, não tem muito dado, né, mas você bota o pássaro numa gaiola e bota bobina de campo magnético e muda o campo magnético ao redor e vê para onde que o pássaro quer migrar, né, quer sair. E daí você pode meio que fazer o pássaro seguir o campo magnético da Terra, e tem várias coisas que você consegue fazer. Tudo isso é muito legal, mas, de novo, você vai de proteína num vidro para pássaro. Então, não é realista, né? Assim, ninguém se entende nesse campo. E é aí que a gente entra, né? O que a gente está começando a fazer no meu grupo é tentar fazer a ponte entre essas duas escalas de tamanho, né? O que a gente quer começar a fazer é fazer experimento com proteínas dentro de organismos, mas assim, começar com uma proteína única dentro de uma única célula, né? E assim, ir graduando de baixo para cima. Em outras palavras, o que a gente faz no nosso experimento é construir microscópio com bobina, né? E assim, o microscópio, para que a gente estude tanto o que aconteça na célula, mas também para a gente ler a intensidade de fluorescência, né, que vai dar a quantificação do estado de spin, e a bobina para poder controlar esse estado de spin, né? E, de novo, tem um monte de instrumentação que foi desenvolvida para, sei lá,
física de átomos, quantum sensing, né, para a física de sensores quânticos, e está na hora da gente pegar essa instrumentação e começar a transportar, a misuse, né, a usar essa instrumentação nesses sensores quânticos, né, eu chamo eles de living quantum sensors, né, nesses sensores quânticos biológicos, né, tratá-los realmente como os bona fide sensores quânticos que eles são, o que significa aplicar campos eletromagnéticos como em ressonância magnética, né, para tentar, por exemplo, fazer eles viverem como sensores quânticos por mais tempo, para que a gente possa estudá-los por mais tempo, ver que tipo de coisa eles reagem, a que tipo de coisa que eles reagem, como que eles ajudam a evolução de reações químicas e coisas assim. Mas essa não é uma talk sobre pássaro, né? E, aliás, a minha talk seria muito mais pobre se eu só tivesse interesse em pássaro. O que acontece é que agora, de novo, na macroescala, né, tem muita evidência que a mesma física de spin pode estar impactando coisas macroscópicas de relevância fisiológica muito fortes, né? Radicais livres, né? Reactive oxygen species, radicais livres de oxigênio, podem ser controlados por spin. Assim, os resultados são consistentes com os radicais livres sendo controlados por campos magnéticos, né? De acordo com a teoria de spin, e os radicais livres podem ser controlados para influenciar acidificação celular, respiração, outros estudos mostrando que célula-tronco em planária, você pode mexer em crescimento de célula-tronco de planária com campos magnéticos, né? Regulação de reparação de DNA, né? Tem esse paper muito legal do PNAS que mostra que a autofluorescência celular de flavina em mitocôndria é sensitiva a campos magnéticos, de novo, de uma maneira que é consistente com o spin, né? E essa foto no final foi tirada por um físico de precisão de Munique, o nome dele é Peter Fierlinger, e o que ele faz na vida é construir câmeras hipomagnéticas, né? Ele constrói umas câmeras que são umas Faraday cages muito boas, né? Que quase não tem campo magnético dentro. Tipo, de novo, o campo magnético da Terra é 50 microtesla. As câmeras dele tem tipo 1 nanotesla de ruído dentro. E o que ele faz ele constrói essas câmeras para botar experimento de átomo frio dentro, para fazer experimento de física atômica, né, assim, bem protegido do ambiente, né? Mas ele começou a ouvir esse negócio de campo magnético em biologia, então, meio que para se divertir, ele e um outro grupo em Mainz, na Alemanha, que também tinha uma câmera dessa, eles resolveram fazer um experimento. Os dois fizeram o experimento com o mesmo resultado, né? O que eles fizeram foi, eles deixaram girino para crescer por 2 dias dentro dessas câmeras hipomagnéticas sob 2 condições. Uma, aplicado dentro dessas câmeras hipomagnéticas, um campo magnético similar ao campo magnético da Terra. Nesse caso, os girinos macroscopicamente pareciam bem formados, né? Agora, se eles deixaram os girinos também crescerem nessas câmeras por 2 dias, só com o ruído de 1 nanotesla. O que eles viram, de novo, macroscopicamente, é que 30% dos girinos estão mal formados, como vocês veem aí no desenho, na foto, né? Isso, macroscopicamente, não implica spin, mas vista a magnitude, a grandeza do campo magnético que foi preciso tirar, né,
e causar bagunça nesses embriões, né? A minha hipótese, a minha educated guess é que isso tem sim a ver com SPIN. E tem outras coisas que as pessoas estão começando a reportar de epigenética. Tem gente fazendo experimento de epigenética na falta de campo magnético, desse jeito. Eles estão vendo mudança de metilação. Tem uns negócios estranhos que estão acontecendo quando campos magnéticos pequenos estão sendo retirados, né? E eu acho que isso tem a ver também importância, por exemplo, o Elon Musk quer colonizar Marte, né? Qual que é o campo magnético de Marte? A gente consegue crescer, a gente consegue produzir alface em Marte, né? Astronauta que quer fazer viagem multigeracional pelo espaço, qual é o campo magnético que eles vão ver no espaço, né? Então eu acho que tem todas essas questões que aparece, né? Parece que elas estão sendo relacionadas com o SPIN. Eu acho que alguém tirou o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, posso? Mande. Ó, sempre. Na verdade, é uma dúvida, assim, porque hoje em dia eu trabalho com simulações da camada ativa em células solares, certo? A gente estuda algumas moléculas, mas com 80 átomos. Quando você fala em proteínas, a gente fala de um sistema necessariamente gigante, né? Tem alguma parte da proteína do criptocromo que a gente pode focar necessariamente para reduzir os estudos ou não? Então, eu vou ter... deixa eu ver se eu já... Aí, só para complementar, se eu puder, Oi, mande, fale, assim, mande. nós conseguimos, em células solares, calcular aquelas taxas de transição que a gente chama de intersystem cross, que é as taxas de transição entre os estados singletos e tripletos, né? Eu acho que na literatura não tem isso ainda para o criptocromo, para esses sistemas, não sei, né? Então, tem muita... A fotofísica do criptocromo é bem entendida, né? E, assim, o intersystem crossing, as rates, assim, rate de decaimento, são mais ou menos entendidas, né? E no criptocromo, em particular, se tem uma ideia de onde vêm os elétrons que interagem. Na minha simplificação, eu só falei de um elétron, mas, na verdade, são 2 elétrons, tá? E um vem da flavina e o outro parece que vem de um triptofano perto da flavina. Então, aparentemente, assim, então, se sabe mais ou menos aonde no criptocromo que essa reação ocorre. E o que eu queria falar é que, assim, não é só no criptocromo. O criptocromo é onde tudo começou, né? E, assim, tem um negócio que o campo está muito viciado em falar em criptocromo, não sei o quê. Esse não é só aí. Tem muita proteína, muita flavoproteína, tem outras proteínas que são capazes de sustentar essas reações químicas que dependem de SPIN, né? E as pessoas só precisam começar a abrir a Pandora Box, né? Para olhar nesses... Oi, mande, Daniel. E depois o Marcelo. Mais um comentário, né? Porque eu também sou de física atômica, né? Que tem que ficar brigando com o campo magnético, né? Assim, eu particularmente não acho o campo magnético da Terra muito pequeno, não. Dá um trabalho danado cancelar ele nos meus experimentos, tá entendendo? Eu acho que realmente assim, a gente deve ter se adaptado a esse campo magnético, né? Então, assim, a gente começar a ver efeitos de campo magnético em moléculas, eu acho natural, né? Porque basicamente você está brincando com distribuição de carga elétrica, né? Tudo carga elétrica, né? Então, tudo vai ter uma distribuição de momentos de polo magnéticos, elétricos, né? Aí Daniel, você é muito especial. Eu queria que todos os seus colegas... Continue. Mande. Se você for olhar historicamente, no final do século XIX, os experimentos de Zeeman, né? Com Lorentz, né? Que foram as primeiras observações de efeitos magnéticos em átomos, né? Não era nem molécula, né? Aí tudo bem, jogaram um campo gigante, né? Para ver alguma coisa, né? Mas atualmente a nossa sensibilidade é muito melhor, né? Para a gente conseguir
ver efeitos, né, relacionados Não, com e assim, eu vou chegar no slide da simulação, mas você pode simular que eu não expliquei tudo, mas assim, esse fenômeno de spin que eu estou descrevendo aqui, ele não ocorre em campo magnético longo, grande, né? Ele ocorre em campo magnético fraco. E qualquer dia eu tenho que te explicar o detalhe, né? Aí é menos Mas do que esse... O que foi? Eu tô dizendo, aí é menos... assim, o campo magnético forte ou fraco pode ter a ver também com a velocidade, né, de transição, né? Que você precisa... Não, o negócio, nesse caso, é que tem dois spins que são que interagem, né? E esse negócio só funciona enquanto os dois spins virem um campo magnético local diferente. Esse spin é livre e esse spin é hyperfine coupled com uma molécula. Então, enquanto o campo magnético for mais fraco que a interação hiperfina, uma mudança no campo magnético externo faz a Larmor frequency desse cara mudar, esse cara não liga, mas assim, a mudança do campo magnético, porque ela muda a Larmor desse cara, vai fazer os dois spins pegarem uma fase relativa diferente. E essa fase relativa diferente que vai mudar a probabilidade dos elétrons serem pelo ambiente no estado tripleto ou singleto. O momento em que você começa com um campo magnético externo que overpower a interação hiperfina, daí um campo magnético externo vai fazer a Larmor dos dois caras mudarem junta. Então, a mudança do campo magnético externo não vai fazer você pick up essa phase. Tá. Isso aí, a gente faz essa brincadeira em física atômica, né? Às vezes, quando você quer isolar muito, por exemplo, se você pegar um átomo que tem uma estrutura zima degenerada, né? Todos os níveis de energia próximos, você botar um campo muito fraco, você vai começar a ver transição entre os subníveis zima, certo? Aí o que é que você pode fazer? Você joga um campo magnético forte, separa todos os níveis de energia, o campo magnético fraco não consegue mais acoplar eles, né? Aí você desacopla. Aí você... E é esse tipo de campo magnético. Pode ser uma variedade de efeitos magnéticos, né? Pode. Além disso, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer com distribuições de carga no geral, né? Tem muita coisa, mas o que eu acho interessante nesse negócio do spin é que depende de um processo de coerência. E isso eu acho que é um negócio quântico do negócio, né? Esses spins, eles começam no estado singleto, mas não é importante, né? Assim, eles começam entangled, mas o processo só ocorre porque existe uma relação de fase entre esses dois spins, né? E existe a possibilidade da gente mudar essa relação de fase com um campo magnético externo durante um período curto, né? Mas durante esse período curto, essa relação de fase vai fazer com que a mudança de singleto para o tripleto possa fazer uma diferença macroscópica. Tá. Né? Tá bom, vamos seguir em frente para ver mais. Vamos seguir em frente. Marcelo, mande. Não, pois é, só pegando um pouco a onda do Daniel, né, sobre o campo magnético da Terra, uma pergunta análoga seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, é pouco ou é muito para a gravidade? Tipo, a gente evoluiu aqui, então a gente acha que é normal, né? Então assim, semelhante ao magnético. Mas fale. Pode falar. Fale. Não, é o que eu ia puxar para uma outra vertente, não é nenhuma pergunta, nenhum comentário, é uma ideia que me surgiu inspirada pela sua fala, pela sua palestra, que é o seguinte: existe um tipo de terapia chamada terapia fotodinâmica, na qual você tem um fármaco, e esse fármaco ele é ativado por luz, por um fóton. O fóton é absorvido, tem uma mudança fotoquímica, e que, por exemplo, esse fármaco pode se tornar citotóxico e é muito utilizado para tratamento de câncer, sendo que principalmente câncer de pele, porque a gente está falando geralmente de luz no comprimento de onda. Desculpa, eu vou ter que te interromper. Melanina tem uma física de spin rica em melanina. Fecha parênteses. Perfeito. Não, comentários. Você já entendeu para onde eu estou levando. Então,
O ponto que me inspirou na sua apresentação é que se a gente conseguisse usar campo magnético como essa chave de liga e desliga para tornar uma determinada macromolécula citotóxica, por exemplo, a gente poderia criar uma terapia magnetodinâmica. Exatamente aí que a gente está indo. Poderia, por exemplo, transformar uma determinada molécula que não é tóxica. De repente, ela está lá sei lá, num câncer na medula espinhal, que você não conseguiria chegar com fótons, mas que você chega facilmente com o campo magnético. Então, é exatamente aí que a gente... essa molécula e ela passa a ser tóxica naquele local específico. Eu não sei sobre no local, né? Eu não sei ainda como fazer uma coisa no local, mas se a gente conseguir modelizar o spin, a gente consegue fazer com especificidade de reação química. Né? Se a gente conseguir mapear qual que é o fenômeno de spin que a gente pode tentar manipular, né? A gente pode tentar fazer a engenharia do campo magnético para modificar a reação química de interesse. Perfeito. Não, a provocação que eu... essa mesmo. É exatamente aí. É exatamente o ponto. Ele tem uma terapia baseada em spin, em alterar o spin. Não, exatamente aí. Exatamente aí. É a manipulação de reação química por campos magnéticos. O botão já está lá. É um botão endógeno, né? Que você só tem que saber sistematicamente como acessar e como manipular. Como liga e desliga, e ligar e desligar, obviamente, o que você quer. Não pode desligar tudo ao mesmo tempo. Mas... Manda, Daniel. Daniel botou... Fale. Eu coloco isso, como eu disse, assim, eu não queria nem colocar como uma provocação, nem como uma pergunta, porque eu entendo que a gente ainda está bastante longe disso, mas eu queria colocar como uma ideia e não, mas de é algo assim que mesmo. você ver criativamente aí sendo desenvolvido. Não, é assim mesmo, né? E assim, eu me pergunto o que será que acontece na sua fototerapia, né? Downstream, né? Será que tem alguma reação química que está sendo alterada? Né? Não sei. É isso aí. Manda, Daniel. Daniel tem uma pergunta. Mais uma curiosidade, né? Eu dizeria, de quem já tentou cancelar campo magnético o máximo possível, né? É uma maluquice, né? Então, a gente trabalha, o campo magnético da Terra para a gente é muito grande, né? Aí você tenta cancelar, né? Você cancela para microgauss, né? Vai para nanogauss, né? Mas assim, não tem zero. Não existe zero de campo magnético. Tá entendendo? Então, dizer o que é pequeno ou não depende do que você está fazendo. Mas o engraçado é quando você começa a tentar cancelar a nanogauss, né? Aí tem umas notas do pessoal tentando cancelar a nanogauss que é ótimo, né? Porque começa a quantificar, né? Quando alguém abre uma porta com uma maçaneta de metal, aí dá um pulso de campo magnético no sensor. Que louco, né? Aí começa a dizer assim, olha, a gente não pode trabalhar se alguém 2 andares acima ligar aquele aparelho, porque aí... o elevador, né? O elevador, o metrô passando. Um banquinho de metal, não pode mover de posição, sabe? Então, assim, é impossível zerar, né? Tá entendendo? É só que você vai ficando assim, tudo importa, né? Quando você vai baixando muito a sensibilidade, né? Essa uma coisa que eu ia falar. Não. Uma coisa que a gente quer botar nos nossos... A gente está construindo ainda os nossos microscópios, né? A gente está super atrasado por causa da porcaria da pandemia. Mas uma das coisas que a gente está desenhando, está fazendo design, é realmente uma Faraday cage dessas do Peter Furlinger, né? Para colocar ao redor do nosso microscópio. E a gente não acha que existe microscópio desse jeito, que tem esses... Porque a gente realmente quer fazer experimento em campo magnético baixo. Mas se você quiser... Porque controlar campo magnético, você vai ver que é uma indústria, praticamente, né? Porque ressonância magnética nuclear, você precisa isolar magneticamente salas inteiras, né? Para você fazer aqueles tomógrafos, né? Então, você vai ver que, por exemplo, aqueles mi-metal, né? É escala industrial que se vende aquilo, né? Para isolar campo magnético de regiões grandes. Né? Então, não, a nossa sorte... Né? E às vezes o mi-metal é o campo constante. Você precisa fazer isolamento de campos alternados também. Então, a nossa sorte é que a gente
tá falando com esse Peter Furlinger e ele tá dando um monte de dicas. Então, ele que vai construir a nossa cage e ele tá dando um monte de dicas de como demagnetizar o negócio. Você pega o negócio e daí você faz assim, tem todas umas técnicas para demagnetizar as coisas. Ele tá olhando também para proteção de RF, mas Não, o que eu acho impressionante é como a gente é pouco sensível ao campo magnético, sabe? Porque os átomos são sensíveis. Então, eu não estou convencida que a gente seja pouco sensível. A gente tem criptocromo, né? Assim, eu não sei se o criptocromo está ligado a algum pathway químico, né? Mas eu não estou convencida que só porque a gente não percebe, que a gente sente, que a gente não está sentindo ou que a gente não está sendo influenciado, né? Tá certo. Mas, Cristiano, você tem uma pergunta, você levantou a mão. Já baixei, mas na verdade... Já baixou. Quem estava falando antes do Daniel agora, que é médico, porque tem umas fototerapias que são sem droga também, né? Eu já vi evidências e artigos, né? De tratamento, principalmente de coisa de pele, que é só vermelho ou infravermelho, ajuda a cicatrização, ou quando é osteoporose, enfim, né? E se não me engano, acho que não tem ainda, né? Não tem um receptor, não tem alguma... É só clínico, né? O médico botou a luz lá, deu certo, sem e aí, ligação Marcelo, com droga, que você acha? Né? Acho que eu acho que que o negócio do Marcelo é só fóton também, não é, Marcelo? Acho que ele saiu. O Marcelo tem uma companhia chamada Bright Med e eu acho que é só luz mesmo também. Não sei se é o caso dele, mas tem outras, né? Tem outras companhias. E acho que é um campo, né? Eu cheguei atrasado, eu vou sempre chegar atrasado, viu? Porque eu tenho aula até às 4. Mas é um campo, né? Como também, né? Biofotônicos, a emissão ultrafraca também é um campo que, né? Eu estou tratando, no meu caso, a aplicação mais grosseira, mas também tem essa ideia, né? Não tem uma função fisiológica, pode ter, né? Por que não, né? Por que não teria, né? Se é foto de alta energia, certo? É foto do visível, então... Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que acontece para todo lado, né? O artigo que vocês botaram lá do Mihail descreve bem isso, né? Porque tem essa controvérsia, né? Tem gente que fala que é coerente, que não é coerente, que é um squeeze state, enfim. Mas, por exemplo, não precisa ser coerente nem squeeze state para ativar uma reação de spin. Eu acho que tem uma área grande aí para tentar explicar várias coisas, mas ao mesmo tempo super difícil, né? Porque cai aí na área nebulosa. E é por isso, e deu segue perfeito para meu próximo slide, que assim, que eu acho que o que está faltando nesse campo é instrumentação que seja quantum inspired, né? Porque quando eu falo, eu vou construir um microscópio, a turma pensa que eu vou construir um microscópio que nem um da esquerda. Não, eu vou construir um negócio que parece o experimento que o Daniel tem no laboratório dele, né? Só que esse não é o nosso laboratório não está assim, esse é o negócio da internet, a gente está montando as coisas ainda. Mas é um experimento de física atômica cuja amostra é biológica, né? E só para falar um pouquinho, que pena que o Marcelo não está mais aqui, o Marcelo falou de evolução, né? Deixa eu falar só um pouquinho de como a gente modela. Uma outra coisa é que o que a gente quer fazer é um pouco diferente, não é melhor nem pior, é um pouco diferente do que a turma normalmente faz em biofísica, né? Porque em biofísica, muitas vezes, você observa o fenômeno e daí você modela. O que a gente quer fazer é mais do que os físicos fazem mesmo, que é você modela, né? Tira uma curva teórica do que você acha que vai acontecer e daí faz o experimento para ver se a sua prediction foi boa ou não, né? Então deixa eu falar o que a gente faz. Tem gente que faz isso, né? Assim, o físico teórico que faz isso de uma maneira muito melhor, mas com 3 spins, até a gente que é experimentalista, a gente consegue fazer uma simulação de física quântica aberta, né, de Open Quantum Systems, que consiste de 3 spins. São 2
spins eletrônicos que começam emaranhados, mas que não tem outra interação entre eles. Esse spin é livre e esse daqui interage via uma interação hiperfina com um nuclear spin que está perto. Se a gente usa esse modelo e usa uns modelos de fotofísica do criptocromo, né, a gente pode começar a ver o que a gente vai achar o que a teoria mostra que pode acontecer. Então, eu quero que vocês olhem o plot da direita de cima, né? O que vocês veem aí é a sensitividade a campo magnético em função da força do campo magnético para moléculas em solução, né? Assim, tumbling. O que a gente prediz é que essa curva não é monotônica, ela sobe e desce, né? Ela tem o pico dela bem perto do campo magnético da Terra, que é ou coincidência, ou exatamente o que vocês estavam falando, que a proteína evoluiu para sentir o campo magnético em que ela estava imersa. A gente não vai conseguir distinguir, mas eu acho que gente que faz experimento de evolução dirigida de proteína pode ajudar a gente a ver se tem algum tipo de pressão evolutiva, né? E uma outra coisa importante dessa curva é que 10 vezes o campo magnético da Terra, tipo 500 microtesla, né? O efeito já caiu, sei lá, 5 vezes, né? Por um fator de 5 ou 10, sei lá, né? O que é importante, porque, de novo, esse efeito é um efeito de campo magnético fraco, né? Não adianta, não vai acontecer isso numa máquina de ressonância magnética, né? O que não quero ser alarmista, não quero parecer doida, mas a gente está, né, surrounded por coisa que emite campo magnético fraco num monte de frequência, né? Eu acho que a longo termo, né, tem que se saber qual que é o efeito desse campo magnético fraco que pode estar causando reação química, né? Tá mudando o balanço de reação química ao nosso redor, né? Eu acho que é um negócio que precisa ser estudado, né? Então, em resumo, finalmente, o que a gente está começando a fazer no nosso grupo é assim, olhar para a mecânica quântica, em especial a física de spin, né? E usando uma tecnologia quântica, a gente quer ou estabelecer ou refutar que a natureza está usando o fenômeno quântico para funcionar. E a gente acha que a gente pode aplicar isso em duas coisas, né? Primeiro é que se a natureza está mesmo usando mecânica quântica, a natureza, não tenho dúvida, sabe muito bem como lidar com ruído, né? Ruído quântico. E ruído é a razão pela qual todo mundo não tem ainda um laptop quântico, né? Porque mesmo o computador quântico do Google, depois de um tempo, morre e vira clássico, né? Então, eu não estou falando vamos substituir o computador quântico do Google por uma molécula, mas existe alguma estratégia que a natureza desenvolveu, né, para lidar com ruído que a gente pode aplicar no topo da estrutura que existe de computação quântica. Por exemplo, né, essa é uma coisa. Ou então, a gente consegue construir sensores melhores, né, inspirados pela natureza. E a outra coisa que eu acho que a gente pode fazer com isso, né, que eu acho muito legal, era o que o Marcelo estava falando. Será que a gente não consegue dirigir fenômeno fisiológico, né, fazendo o tuning desses botões quânticos endógenos que existem, né? E aí vai todo um esforço de sistematização, né? Tipo, de tentar entender o que acontece downstream, né? Se a gente conseguir entender exatamente em que a física de spin está influenciando downstream, a gente pode tentar regular muita coisa ainda, eu acho, né? E a gente não é a única pessoa que está tentando fazer isso. Tem muito grupo que está pegando coisa de tecnologia, né, de alta tecnologia, e aplicando para a biologia. Tem esses artigos, assim, 2017, 17, 19, tem muito artigo novo, né, que está pensando nessa mesma coisa. E eu acho realmente que interdisciplinaridade é onde a ciência vai, né, está indo.
E eu espero que vocês tenham concordado que demorou, mas que a gente fez essa, né, o círculo de quantum para biologia, talvez para coisa quântica de novo, né? E eu tenho que terminar agradecendo essa turminha, né? Que eles entraram num grupo que estava começando durante a pandemia, num tema que leva muita pancada ainda, né? Então, eu tenho muito orgulho de todos eles. Eles provavelmente são a razão pela qual eu acordo feliz. Feliz não sei, mas que eu acordo todos os dias com vontade de fazer acontecer. Então, acho que era isso o que eu tinha que dizer, né? A gente pode continuar conversando. E eu costumo terminar a palestra falando em inglês, né? Porque em inglês tem o negócio de Star Wars. Então eu falo, May the Quantum be with you. Quais são as suas perguntas? Clarice, muito boa apresentação. Você sempre faz ela um pouquinho diferente, eu gosto muito. E o que eu queria chamar a atenção é para o chat, que o Luiz fez bastante pergunta, que dá bastante discussão agora. Pedro, faz um summary aí, faz um resumo da ópera. Então, eu achei mais interessante as questões que ele trouxe no final. A sensibilidade dos campos magnéticos de organismos deve ser em função da evolução, da necessidade. Campos magnéticos muito diferentes dos habituais podem ser nocivos. Talvez isso explique a malformação dos girinos. Ele argumentou. Eu acho que, jogando um pouco a minha opinião, que isso não é um argumento muito interessante, porque o que você está explicando no experimento, ele só diminuiu o campo magnético, ele não adicionou um campo novo, né? Ele comparou a ausência de campo magnético com o campo magnético da Terra. Então, isso implica que o nosso campo magnético tem uma função. E o que mais ele falou é o que achar comida por uma mosca dependeria do campo magnético. Estranho, não? Aí isso eu queria a sua opinião também. Sim, eu acho que a mosca normalmente não precisa do campo magnético para comer, mas ela pode ser treinada, que nem ratinho que é treinado para andar em labirinto. Eu acho que a mosca pode ser treinada para responder, para ir procurar comida quando tem um negócio a que ela responde, né? E se descobriu que ela responde a campo magnético, né? Eu acho que é esse o negócio, né? Até interessante, né? Porque assim, talvez esteja desenvolver essa capacidade na mosca, né? Será que a gente, com o nosso criptocromo, a gente pode ser treinado para perceber o campo magnético? Não sei. É interessante isso. Outra coisa que ele comentou. Tem ideia da concentração e presença de criptocromo em diferentes células de diferentes animais ou vegetais? Será que no olho do pássaro não teria muito mais criptocromo? Eu não tenho ideia. Alguém tem alguma ideia aqui? Biólogos, qual é a sua best guess? Mande, Levi. Levi? Ou o Levi quer perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá. Então, Algum biólogo que quer falar alguma coisa sobre o criptocromo? Ou alguma coisa assim? Então, eu acho que é um negócio a se ver também. Eu acho que também não é claro na natureza, né, que se realmente a natureza estiver se usando disso, eu não sei se é claro se tem uma molécula de criptocromo que faz muitos ciclos fotofísicos, né? Ou então se são muitas moléculas que fazem o ciclo uma vez, né? Eu não sei ainda se é um negócio que não sei, não tem muita gente pensando nisso, né? Mas assim, não sei como, né? Por isso que eu acho que é importante que a gente comece a fazer experimento de baixo para cima, né? Para realmente entender passinho a passinho como que a gente vai de uma célula
pro pássaro, né? Assim, talvez a gente chegue no pássaro um dia. Levi, mande. Levi ou Levi? Levi. Levi, mande. Parabéns pela apresentação. Na parte da simulação, se for tomar muito tempo, você pode me enviar um material, alguma coisa. Você poderia detalhar como é feita essa simulação? Se é dinâmica molecular, se é alguma coisa assim? Rate equation, Liouviliano. Eu posso te mandar o código. É só integração da equação de Schrödinger com termo de ruído. Ah, sim. Tá. Muito obrigado. Mas me mande um e-mail, eu divido o código com você. Ok. Mais perguntas? Clarice. Daniel, mande. Oi. Não, mas aí é só porque você mencionou algumas vezes dos seus experimentos aí. Como é que está o seu laboratório atualmente nessa confusão toda? Está conseguindo funcionar? Tá? Daniel, eu comecei aqui em novembro de 2019. 3 meses depois, mandaram embora. Ano passado, tinha mês que a gente não conseguia botar ordem, né? Assim, pedir coisa porque o loading dock estava fechado. Nossa. Então, a gente está extremamente... Caramba, realmente, quer dizer, pegou exatamente o período da pandemia inteiro, né? Então, todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais para frente, a gente poderia... Eu sei que gente que já tem laboratório montado, um monte de gente só automatizou tudo, começou a fazer experimento de casa, né? A gente não se beneficiou disso, né? Mas assim, é a vida, né? It is what it is. Mas vocês estão... Mas a perspectiva de voltar ao laboratório, tá? Qual é agora? Não, assim, tá todo mundo meio voltado, né? A UCLA quer voltar até com aula em setembro, o que eu tô achando que é meio... Não sei se é muito realista, né? Mas eu tô achando que a Delta vai pegar bravo aqui logo, logo. A turma tá deixando de usar máscara, é um certo meio... E o seu laboratório aí, como vocês estão indo? Não, assim, a gente está começando a retomar as atividades, assim, está todo mundo vacinado praticamente, até os estudantes de pós-graduação, né? Então isso aí realmente melhorou a perspectiva, todo mundo usando máscara, né? Mas pelo menos a gente consegue se encontrar, né? Mas realmente teria sido difícil começar do zero o laboratório nas atuais circunstâncias, né? O laboratório já em funcionamento, eu tive a sorte de estar com um aluno que se formou, assim, pegou mão no laboratório. Infelizmente, ele deveria andar muito mais rápido, né? Se fosse, né? Se não fosse essa situação, mas ele consegue fazer as coisas com mais independência, né? Aí eu estou conseguindo trabalhar alguma coisa, mas ritmo também a 10%, né? Acontece, né? Acontece. E não tem o que fazer, né? A gente vai ficar se angustiando por causa disso? Não sei. Pelo menos você tem tenure. Eu não tenho tenure ainda. Estou meio preocupada. Mais emoção. Mas assim, vocês esperam, já tem espaço, esperam começar a comprar as coisas para fazer? Não, a gente já está comprando. A gente tem um microscópio que tá sendo construído, tem coisa para o outro, mas o outro não tá montado, porque o outro postdoc não conseguiu vir ainda por causa de visto, e visto na pandemia, tá tudo atrasado. Mas o seu grupo está... Então, a pergunta é anterior. O seu grupo está em Los Angeles, pelo menos? Não todos. Já perdi um postdoc. Aliás, eu perdi um estudante de graduação e um postdoc porque não conseguimos conseguir visto, e daí eles arranjaram outras coisas. Não, é impressionante. Eu estou tentando mandar uma aluna minha para o Chile fazer uma visita científica e ele está, assim, completamente fechado para estrangeiros, né? Não sai, simplesmente não entra ninguém. Então... Complicado, né? É complicado. Complicado. Tá bom. Não, vamos
Vai se desenvolver, né? Vamos desenvolvendo. Djalma, você tem pergunta? Eu tenho, Clarice, porque, como eu lhe falei, né, mais recentemente comecei a me interessar por canais iônicos e coisas desse tipo, né? Estudando sensor molecular, que é a gramicilina, mas há uns canais iônicos importantes, que são os canais iônicos para ferro, né? E aí eu estava pensando exatamente se esses sensores magnéticos poderiam ser acoplados a algum mecanismo, por exemplo, de espectroscopia de fluorescência usual, né, para estudar esses canais iônicos de ferro, ou seja, pelos quais entram e saem alguns complexos com ferro nas células. Você não perguntou isso, mas eu vou responder. A sua pergunta, se pode ser acoplado com coisa, espectroscopia usual, eu não sei. O que eu sei é que tem muita gente que está interessado nas propriedades magnéticas que tem a ver com complexo com ferro, né? E relacionado, mas eu tenho dois mais pontos para fazer, é que, primeiro de tudo, é que houve hipóteses falando que assim, os pássaros são sensíveis ao campo magnético porque eles têm, sei lá, um cristal de ferro, um negócio magnético dentro, né, que pode, sei lá, que nem bactéria, tem aquelas bactérias magnetotáticas que tem um bruta cristalzão, tipo de um micra, né, um colar de cristal de 1 micra, né, e essas bactérias, os cristais se alinham com o campo magnético da Terra, né? E parece que puxam uns canais iônicos, ou então canal de alguma coisa, né? Assim, mecanicamente, e faz a bactéria se alinhar. O negócio é que para pássaro e outros organismos mais complexos, se houvesse esses cristais grandes, a hipótese é que eles já teriam sido achados, porque assim, cristal pequenininho é muito suscetível à energia térmica, então cristal pequenininho se desorienta muito rápido antes de conseguir, sei lá, somar o efeito de muitos cristalzinhos para mudar macroscopicamente, sei lá, para bater no cristal mecanosensitivo e coisa assim, né? Então, cristal pequeno não serve. Se os organismos mais complexos fossem guiados por coisinhas magnéticas, teria que ser uns chunks assim, relativamente grandes. E esses não foram achados ainda. A terceira coisa que eu queria falar que você também não perguntou, mas vou falar, é que tem gente que o que eles estão fazendo é, eles colocam nanopartículas magnéticas dentro de célula, né? E com campos magnéticos, o que eles querem fazer é usar o campo magnético para mexer essas nanopartículas pela célula e começar a apertar, tipo, canal mecanosensitivo e coisa assim. Isso é um campo que também é super controverso, não tem nada de quanto, é chamado magnetogenetics. Né? Que não tem nada a ver com o que você perguntou, eu não tenho a resposta à sua pergunta, mas eu achei legal. Antes que todo mundo, que a gente acabe, eu quero fazer uma pergunta. Quem se voluntaria para ser o próximo na nossa série? Série de encontros, última sexta-feira do mês. Em inglês, eu falaria que eu vou ter que voluntel alguém. Mas, não é Clarice, volunteer. Oi. Em algum momento eu posso falar, não tem problema. Eu sou tagarela, né, Clarice? Mas agora é legal, talvez tenha alguém, mas eu não tenho nada de biologia, né, no que eu faço, né? Talvez pudesse trazer mais alguém mais biológico, né? E em algum momento também eu falo para discutir a parte mais quântica, né? Eu acharia legal começar com a biologia também. Mas assim, qualquer problema eu posso falar, viu? Em algum momento. Cristiano, você tem aula, né?
Só depois que acabar as aulas no Só que começo acabar de dezembro. então a gente fica você para depois de acabar as aulas. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse grupo que gostaria de voluntariar para falar? Vamos ver que dia que é. No dia 24 de setembro. Eu vou conseguir alguém. Eu vou conseguir alguém para falar no dia 24 de setembro. A gente fica com o Cristiano para depois que acabarem as aulas e o Daniel depois que a gente tiver discutido bastante biologia. Pronto, joia. E tem alguém mais que quer falar alguma coisa? Porque tem nós, né? Tem os tagarelas, mas e o resto? E o resto dos atendentes? Como eu participo da sua outra série de palestras, né, Clarice? Já teve alguns brasileiros que apresentaram lá. Teve o Marcelo, né? Ele já teve Marcelo... Vamos chamar a Sandra. Vamos chamar a Sandra para falar de canal iônico? A Sandra e o Leonardo? Já tem preparado, né? Então a gente... Ótimo, ok. Isso, a gente tem um monte, vai dar certo. Clarice, vamos, gente. Então. Tá bom, gente. Tchau. Em outubro... Oi, fale. Tchau. Em outubro vai ser dia 29, seria? Vai ser dia 29. Aí eu posso ser já, porque não tem aula. Oba! Tá bom. Você ficou dia 29, então. E a gente se encontra, então, daqui a um mês. Vocês vão receber o e-mail e daí a gente vai se falando. Cristiano, dia 29 de outubro. E eu vou ver se eu convido a Sandra para mês que vem. Combinado, gente? Combinado. Tá bom, vamos kick off essa série de seminário. Até depois, gente. Bom fim de semana. Eu vou botar no YouTube. Vou botar esse negócio no YouTube. A gente se fala depois. Tchau. Tchau, obrigado. Gente. Tchau.